17. Identifique e releia o parágrafo em que o momento da revelação do lugar misterioso é antecipado. Depois, responda. Você vai identificar o parágrafo em que o momento da revelação do lugar misterioso é antecipado. Tenta localizar. Aí você vai responder: qual elemento revela a pista do lugar misterioso? Em um determinado parágrafo, há uma pista, há alguma coisa que já vai revelando o mistério, já vai antecipando o mistério. Qual elemento revela a pista do lugar misterioso? Que elemento aparece nesse parágrafo que revela, que dá pistas sobre o lugar misterioso? Esse elemento é comparado a quê? Esse elemento que tem nesse parágrafo sofre uma comparação, ele é comparado com outro elemento. Com que outro elemento ele é comparado? Comparação vocês sabem, isso é igual àquilo, isso é parecido com aquilo. Então vocês vão descobrir também a comparação. C. Como se estabelece essa comparação? Como está nesse parágrafo a comparação entre esses dois elementos? Qual foi a reação das crianças ao ver essa pista? Como as crianças reagiram quando elas viram essa pista de que está falando aqui na questão 17? Elas entenderam que era uma pista? Elas pensaram, isso aqui eu acho que vai ser nesse lugar. Será que elas conseguiram compreender? Sim ou não? Releia o parágrafo com bastante atenção e diga qual foi a reação delas e se elas entenderam que aquilo era de fato uma pista. Tá bom? 18. O ponto alto da narrativa é quando a família chega ao local do passeio. Finalmente eles chegam lá. Que local era esse? B. De acordo com o texto, é possível deduzir que mãe e filhos já conheciam um aeroporto? Será que eles já conheciam? Sim ou não? Não está escrito, mas pelas pistas que o narrador vai nos dando, é possível a gente compreender se eles conheciam ou não. C. A partir do momento em que a família desce do ônibus, a narrativa começa a focar em detalhes o espaço, de ângulos distintos, acompanhando de perto o passeio dos personagens. Complete o quadro a seguir com a descrição das características desse espaço, de acordo com os ângulos em que ele é visto pelos personagens. Agora vem do ângulo. Isso a partir do momento que eles descem do ônibus, que eles chegam ao destino. Espaço visto por um ângulo distante. Qual é a característica? O que está no texto sobre isso? Você vai completar o quadro com as descrições que aparecem no texto sobre esse espaço visto de maneira distante. Há uma série de descrições sobre isso. O espaço visto de dentro. Quais são as descrições e características desse espaço visto de dentro? Depois que eles desceram do ônibus, eles começaram a observar. E esse espaço visto do alto? Quais são as características e as descrições desse espaço? E como ele descreve esse espaço? Preste atenção nesses 3 espaços e coloquem aqui do lado a descrição e as características de cada um deles. 19. Releia o último parágrafo do conto. A que se refere o termo lá da fala? Olha lá, olha lá. O que revela esse termo? Para você, o que revela isso? É o mesmo lá do início, sábado, vamos lá? Não, né? E esse aqui, o que ele revela? A que se refere esse termo? Analise bem a questão e responda. Encontre o referente para o termo lá desta fala do pai. Vamos, é lá em cima. Qual é o referente? Esse lá em cima refere-se a quê, exatamente? Está no texto, procure no texto. Em sua opinião, por que as pessoas vão a um mirante?
Analise no texto sobre o mirante e responda, dê a sua opinião, por que as pessoas vão ao mirante? A maioria daquelas pessoas estavam lá no mirante observando os aviões. Para você, por que as pessoas vão a um mirante? Qualquer mirante, qualquer coisa que mira, que você consegue visualizar. Por que você acha que as pessoas vão para lá? O que as leva para lá? Ao terminar o conto e voltar à primeira fala do pai, quais novos sentidos você atribui ao lá? Nesse caso aqui, depois que você lê o texto e voltando lá na fala inicial do pai sobre o sábado, vamos lá, quais os novos sentidos que você atribui a esse lá? O que seria esse lá? Como é esse lá? Quais as ideias que esse lá traz para a família? O que a família sente ao visitar esse lá? Então você termina o texto, volta à fala inicial do pai e tenta atribuir novos significados para esse lá, agora já a partir da leitura e do conhecimento da história que você tem. No desfecho do conto, ou seja, no final da história, o narrador não conta as reações dos personagens. Quando eles estão lá no mirante observando os aviões, o narrador não fala sobre suas reações, como eles estão se sentindo, quais são os sentimentos e tal. Com que finalidade a narrativa termina nesse ponto? Por que você acha que a narrativa terminou nesse ponto sem revelar as reações dos personagens, os sentimentos, as emoções? Por quê? Qual é a finalidade disso? Tente descobrir e anote aqui na questão 20. 21. Em uma roda de conversa, relate como foi realizar esse passeio com a família do conto. Em uma roda de conversa, relate como foi realizar esse passeio com a família do conto. O passeio foi realizado pela família do conto, mas é como se nós, leitores, estivéssemos realizando o passeio junto. Você vai relatar como é que foi para você esse passeio. Como você acompanhou essa família do conto nesse passeio que ela realizou? Resposta pessoal também, mas você deve prestar bastante atenção para você relatar como foi para você acompanhar essa família na realização desse passeio. Você já passou por alguma experiência como a que viveram os personagens do conto? Como você se sentiu? Se não vivenciou, como acha que reagiria? Se você fosse convidado para um passeio, para um lugar onde você nunca tinha ido, como com certeza eles jamais tinham visitado um aeroporto, a mãe e as crianças, você passou por experiência parecida? Foi para uma cachoeira, para um shopping, para um espaço qualquer, para um local muito bonito, paradisíaco? Você sentiu as mesmas emoções? Você passou por essa experiência como os personagens do texto? E como você se sentiu? Se você já teve essa experiência, como você se sentiu? Se você não teve ainda, como você acha que reagiria? Qual seria a sua reação? Como você se sentiria diante dessa experiência? Ok? Essas são as questões. Depois nós vamos ver o gênero em foco. Aqui são explicações sobre o gênero conto. É importante vocês fazerem uma leitura detalhada a respeito desse conteúdo também, ok? Por hora é isso. Próxima aula vamos trabalhar o gênero em foco. Até mais!